Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês. Meu nome é Audrey, sou francesa e minha missão é te ensinar francês que fica para toda a vida. Na aula de hoje vamos explorar vocabulário essencial, as cores. Você pode pensar: isso é realmente importante? Pois bem, as cores não servem apenas para falar de arte ou moda. Elas estão presentes no nosso cotidiano e fazem parte da nossa cultura. Todos os dias usamos cores para descrever coisas ou em expressões comuns como voir la vie en rose, être vert de jalousie, être dans le rouge, etc. Enfim, se seu objetivo é falar como os nativos, as cores vão te ajudar muito. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar. Você também pode nos seguir nas redes sociais, todos os links estão na descrição. Sem mais delongas, bora lá! Antes de mais nada, como se diz uma cor em francês? Dizemos une couleur. Une couleur. Repita comigo. Une couleur. Une couleur. Agora vamos aprender o vocabulário das cores mais comuns. Você provavelmente já conhece algumas, mas vamos rever tudo isso com calma, explorando a pronúncia e praticando com exemplos simples. Eu te convido a repetir o vocabulário em voz alta e anotá-lo em flashcards para poder revisar mais tarde. C'est parti! Bleu, bleu. Para fazer o som E, você precisa fazer a boca do U, do português, e dizer E. 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 E cuidado, em francês, a palavra bleu muda de ortografia no feminino. Precisamos acrescentar E no final. Exemplos: un livre bleu, une robe bleue, rouge, rouge. Como você pode ver, eu gosto muito da cor rouge. Diferente do português, a palavra francesa rouge não muda de acordo com o gênero. Aliás, isso costuma acontecer quando a cor termina com a letra E. Un vin rouge, un vin rouge. Une écharpe rouge, une écharpe rouge. Uma curiosidade é como essa cor que a gente forma a palavra batom em francês. Dizemos un rouge à lèvres, mesmo se ele seja de outra cor. Por exemplo, j'adore mettre du rouge à lèvres rose. J'adore mettre du rouge à lèvres rose. Vert, verte. Atenção à pronúncia. No masculino, o T final não se pronuncia, dizemos vert, vert. Mas no feminino, ele se pronuncia verte, verte. Exemplos: un verre, vert. Sim, podemos dizer isso. Un verre, vert. Une voiture verte, une voiture verte. Jaune, jaune. Lembre-se, em francês, as letras A mais U fazem o som O. Vamos repetir. Jaune, jaune. Un cahier jaune, un cahier jaune. Une tasse jaune, une tasse jaune. Orange, orange. Assim como em português, a palavra orange também designa a fruta, une orange, une orange. Exemplos: un crayon orange, un crayon orange. Une éponge orange, une éponge orange. Violet, violette. Un raisin violet, un raisin violet. Une fleur violette, une fleur violette. Marron, marron.
Lembro que em francês o duplo R não muda a pronúncia, então você não precisa dizer marrom, marrom. Não, não. Em francês o som R é algo suave, na verdade, não é algo agressivo. Então, marrom, marrom. Un pull marron, un pull marron. Une jupe marron, une jupe marron. Gris, grise. No masculino, o S final de gris não se pronuncia. Mas, no feminino, ele faz o som Z. Grise, grise. Exemplos, un chat gris, un chat gris, une cravate grise, une cravate grise. Noir, noir. Lembro que as letras O mais I fazemos som WA. Não dizemos noir, mas noir. Un canapé noir, un canapé noir, une veste noire, une veste noire. Et pour le film, blanc, blanche. Cuidado, no feminino, a palavra muda completamente. Blanche, blanche. Un meuble blanc, un meuble blanc. Une nappe blanche, une nappe blanche. É isso, agora você conhece as cores principais em francês. Mas atenção! Usar as cores não é só uma questão de vocabulário. É preciso também conhecer bem as regras de concordância e ortografia. É disso que vamos falar na próxima parte. Agora que você conhece os nomes das cores em francês, é hora de falarmos um pouco sobre a ortografia. De fato, existem algumas regras que você deve conhecer para usar corretamente os adjetivos de cor. Comecemos pela regra geral. Quando um adjetivo de cor é formado por apenas uma palavra, ele concorda como substantivo que qualifica. Ou seja, no feminino adicionamos E ao final da palavra e para o plural adicionamos S. Le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Sa veste est bleue. Sa veste est bleue. Mes chaussures sont bleues. Mes chaussures sont bleues. Vamos agora falar das exceções. Eu sei que cada vez que você está assistindo uma aula de francês, você sabe que vai aparecer a palavra exceções. De fato, algumas cores são invariáveis, o que significa que não mudam de gênero nem de número conforme o substantivo que acompanha. Assim, mesmo que o sujeito esteja no plural, nunca se adiciona S ao adjetivo de cor. É o caso, por exemplo, das cores orange e marrom. Assim, escrevemos un manteau marron, une robe marron et des gants marrons. O mesmo vale para a cor orange, un poisson orange, une carotte orange et des oranges orange. Para a informação, isso também acontece com outras cores menos comuns como turquoise, indigo, noisette, argent, etc. Por exemplo, elle a les yeux noisettes. Elle a les yeux noisettes. J'ai acheté des coussins turquoise. J'ai acheté des coussins turquoise. Também é importante prestar atenção às cores compostas, ou seja, aquelas formadas por duas palavras. Assim como orange e marrom, elas não concordam como substantivo. Il a les yeux bleu-gris. Il a les yeux bleu-gris. Elle a acheté un canapé blanc crème.
Elle a acheté un canapé blanc crème. J'aime les pulls bleu marine. J'aime les pulls bleu marine. Espero que é avião e não alguém que está cortando a grama. Acho que é avião. E o problema quando você está gravando é que estamos no verão, né? Quer dizer, todo dia tem alguém que vai cortar a grama, mas enfim, moramos no campo, você tem que gostar de grama, né? Bon, enfim. Les rideaux du salon sont vert olive. Les rideaux du salon sont vert olive. Essa regra também se aplica a alguns adjetivos como clair, clair et foncé, foncé. Il a mis une chemise rose foncé. Il a mis une chemise rose foncé, sem E, no final, J foncé. Elle porte une robe vert clair. Elle porte une robe vert clair, de novo, sem E, no final da palavra clair. Nesta última parte, vamos descobrir 6 expressões que envolvem cores. Algumas delas também existem em português, enquanto outras são bem específicas do francês. Será uma oportunidade de comparar e ver como cada língua atribui um significado diferente a cada cor. E não se esqueça de repetir as expressões em voz alta e anotá-las em flashcards. Tudo certo? Então, vamos lá. Expressão voir la vie en rose. Voir la vie en rose. Voir la vie en rose significa ser otimista, ver o lado bom das coisas, mesmo quando a realidade é difícil. É uma expressão que transmite uma visão positiva e alegre da vida. Ela também está muito ligada à famosa canção de Edith Piaf, La Vie en Rose. Se você ainda não conhece esse clássico da música francesa, deixei link na descrição. Por exemplo, malgré tous ses problèmes, elle continue de voir la vie en rose. Malgré tous ses problèmes, elle continue de voir la vie en rose. Expressão 2, être vert de jalousie. Être vert de jalousie. Être vert de jalousie significa estar com inveja. Em português, diríamos ficar verde de inveja ou morrer de inveja, que também existe em francês, mourir de jalousie. Mourir de jalousie. Mas por que se diz vert de jalousie? Por que a cor verde? Isso vem da ideia de que a inveja rend malade, deixa a pessoa doente, e o verde também é uma cor ligada à doença. Por exemplo, quand elle, dizemos quand elle, mesmo que está escrito D, quand elle a vu la nouvelle voiture de son voisin, elle était verte de jalousie. Quand elle a vu la nouvelle voiture de son voisin, elle était verte de jalousie. Expressão 3, broyer du noir. Broyer du noir. Essa expressão significa ter pensamentos tristes, estar deprimido, deprimida, ver tudo de forma negativa. É o contrário de voir la vie en rose. O verbo broyer significa moer, esmagar. Então, broyer du noir seria como ficar remoendo pensamentos negativos. Além disso, na cultura ocidental, a cor preta representa a tristeza, a melancolia, até mesmo a depressão. Depuis qu'il a perdu son travail, il broie du noir. Depuis qu'il a perdu son travail, il broie du noir. Expressão 4, avoir la main verte. Avoir la main verte. A expressão avoir la main verte não significa que você veio de outro planeta. Ela significa
ter facilidade com jardinagem, fazer as plantas crescerem bem. É uma forma carinhosa e figurada de elogiar alguém que entende de plantas. Por exemplo, les roses qu'elle a plantées sont toutes magnifiques. Elle a vraiment la main verte. Les roses qu'elle a plantées sont toutes magnifiques. Elle a vraiment la main verte. Expression 5, donner carte blanche. Donner carte blanche. Como em português, a expressão significa dar total liberdade a alguém, permitir que a pessoa haja como quiser. Isso vem do mundo militar, quando, ao dar uma carta branca, você permitia que alguém tomasse decisões sem restrições. L'artiste a reçu carte blanche pour décorer l'entrée du musée. L'artiste a reçu carte blanche pour décorer l'entrée du musée. Expression 6. Être dans le rouge. Être dans le rouge. Être dans le rouge, também usado em português, significa estar em uma situação financeira complicada, difícil, ter dívidas, estar como saldo bancário negativo. Isso vem das práticas bancárias antigas, onde as dívidas eram registradas em vermelho nos livros contábeis. Je suis dans le rouge ce mois-ci, je vais devoir faire attention à mes dépenses. Je suis dans le rouge ce mois-ci, je vais devoir faire attention à mes dépenses. Antes de concluir este vídeo, tenho pequeno desafio para você. Você conhece a expressão se mettre au vert? Se mettre au vert? Em português, poderia ser traduzida literalmente como colocar-se no verde. Se você ainda não conhece, tente adivinhar o que ela significa. Estou curiosa para ver sua resposta nos comentários. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem até o final. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Siga-nos também nas redes sociais, todos os links estão na descrição. Agora que você conhece o vocabulário das cores em francês, eu te convido a passar para a prática. Por exemplo, use o que você acabou de aprender para descrever as roupas que você está usando, os objetos ao seu redor, a comida que você vai comer, etc. Também te convido a ir mais longe, aprendendo os adjetivos de cor menos comuns e explorando um pouquinho mais sobre o significado das cores na cultura francesa. E claro, se você tiver qualquer dúvida, ficarei muito feliz em me ajudar nos comentários. Obrigada mais uma vez por sua audiência e até a próxima. À bientôt. Tchau! Mm-hmm.